Um barulho se tornou a fazer ouvir daí em diante. Garanto a autenticidade do fato, meus pais contaram-no muitas vezes a mim e amigos íntimos. São incapazes de mentir. Uma pessoa amiga, a quem minha mãe relatou o sucedido, disse-lhe que nada havia em tal motivo para espantos. Ela mesma, achando-se um dia descascar legumes, sentada em uma cadeira, viu que um nabo, que estava no chão, lhe saltou para os joelhos, ouvindo no mesmo instante estas palavras: "Mamã! Mamã!" No mesmo dia seu filho, que era soldado, morria em nossa colônia da Guiana, tendo ela só muito mais tarde notícia do seu falecimento. Eis o que eu tinha a comunicar-lhe, para o auxiliar, se isso for possível, na grande e bela tarefa que empreendeu. Nicolau Cordier, jardineiro em Lunéville. Há banalidades que nos surpreendem e nos parecem indignas do grave assunto que estudamos. Um nabo que salta. É idiota, pensaremos nós. No entanto, uma coisa poderá tranquilizar-nos: a certeza de que nada sabemos. O nosso dever é examinar tudo. A manifestação de moribundo que acaba de ser relatada ocorreu, como a precedente, antes da morte, provavelmente em estado de sono ou de catalepsia. A autenticidade dessa narrativa não pode ser posta em dúvida. Travei, mais tarde, conhecimento com o jardineiro, que era então presidente do Círculo Democrático de Lunéville, que à sua volta derramou a instrução por meio de uma biblioteca composta de obras populares e que se fez inscrever no número dos membros da Sociedade Astronômica de França. É um espírito positivo e independente, curioso de instruir-se em tudo, atento observador das obras da natureza e de escrupulosa honestidade. Essas manifestações de moribundos, antes da morte, são dignas de atenção e conduzem-nos à solução do grande problema. Recebi certo número de observações da mesma ordem e examiná-las ei, aqui, em conjunto, sem nenhuma ideia sistemática preconcebida. Desde a origem do meu inquérito, enviaram-me de Saint-Joseph, Ilha Martinica, a seguinte carta, datada de 20 de abril de 1899, vivia no campo e tinha uma companheira de quarto. Tendo eu e a minha amiga ido à cidade, fomos ver uma velha dama que nos queria muito e que chegara ao termo dos seus dias. Voltando à nossa habitação, deitamo-nos, estando fechadas as portas e as janelas. De manhã, pelas 6 horas, estando ainda na cama, já quando a luz do dia iluminava o quarto, senti e vi ao mesmo tempo a porta fortemente sacudida. Num movimento instintivo, a minha companheira e eu sentamo-nos no leito, fechando os olhos nessa porta, que pela segunda vez era vivamente abalada. "A senhorita Teresa morreu", exclamei. "Vistamo-nos para irmos à sua casa." Chegados à cidade, encontramos a nossa amiga em agonia. Só morreu 2 ou 3 horas depois do incidente da manhã. Eu não tinha servos que dormissem na minha vivenda, também não possuía nenhum animal doméstico. É inútil acrescentar que todas as dependências foram escrupulosamente examinadas e que pelas averiguações a que procedi verifiquei que a mencionada porta não poderia ser empurrada fosse por quem fosse. Para o seu inquérito, sempre metódico, pedi à minha companheira que assinasse comigo o relato do acontecimento que ainda hoje temos, como no primeiro dia, presente na memória com a maior nitidez. Hortência Codécia Cília Legendre. De todas as partes do mundo eu recebo observações dessa natureza, manifestações de moribundos, não no momento da morte, mas precedendo-a por mais ou menos tempo. Não compreendemos nada disso, seguramente. Outrora ignoravam-se completamente os fenômenos da faísca elétrica. Teremos ocasião de verificar, mais adiante, que a explicação desses fatos e gestos tão extraordinários está ainda longe de ser encontrada. Os fenômenos que aqui assinalamos são igualmente encontrados pela observação, embora fiquem por explicar. Quando Cícero falava do ímã, não previa o magnetismo terrestre solar. Nesse mesmo ano de 1899, no mês de outubro, recebi de Roma a narrativa seguinte de uma premonição muito notável e que me foi dirigida pelo próprio observador. Ei-la, fielmente transcrita, carta 779, que ilustre Flammarion perdoe a audácia de um desconhecido, mas é preciso que saiba que o fato se deu comigo mesmo e que ele lhe provará mais uma vez a realidade das comunicações telepáticas, ainda que a cena não haja sido encerrada senão 2 meses depois da advertência.
Em 1862 residia eu, como engenheiro, em Alexandria, Piemonte, e minha família, isto é, meu pai, minha mãe, meu irmão e 3 irmãs, viviam em Turim, a nossa cidade natal. Como queria muito aos meus, que me adoravam também, quase todos os domingos ia a Turim jantar com eles. A distância que nos separava, 90 quilômetros, percorria eu em 2 horas de comboio, e essa reunião dominical era sempre uma festa. Certo domingo de novembro, parti para casa, como de costume, encontrei toda a família bem disposta, sobretudo minha irmã mais nova, Luísa, encantadora rapariga de 18 anos que eu estimava particularmente. Era seu padrinho e tinha mais 14 anos do que ela. Natureza excelente, era ao mesmo tempo uma bela morena, alta, elegante de magnífica saúde. Nesse domingo divertiu-nos durante o jantar com seu bom humor, os seus espirituosos conceitos, e depois da refeição, com as sonatas que tocou ao piano, em que era mais artista do que diletante. Eu não tinha a menor preocupação com a sua saúde e voltei sem cuidados de qualquer sorte. Na quarta-feira seguinte, pela 1 hora da tarde, depois do almoço, estava eu sentado perto do fogão em que ardia bom fogo. Era um dia brumoso, com um nevoeiro que se poderia cortar a faca, o frio trespassava-me até a medula. Tinha fechado os olhos e dormitava havia talvez um quarto de hora, quando ouvi muito distintamente a voz de minha irmã Luísa, que me chamava em tom lacrimoso, dizendo: Félix, Félix, acode-me, acode-me. Despertei em sobressalto, muito perturbado, e por mais que fizesse para me persuadir de que se tratava de pesadelo, causado talvez por digestão difícil, fiquei bastante inquieto. Estava só no meu pequeno compartimento de rapaz, com as portas e janelas fechadas. No dia seguinte esperei ansiosamente o correio de Turim, que recebia regularmente em meados de cada semana, mas, contra tal costume, nem minha mãe nem minha irmã me haviam escrito. Uma carta de meu irmão comunicava-me, com grandes rodeios, que a pobre Luísa adoecera inesperadamente, ardendo em febre, e que o seu estado alarmava toda a família. Parti imediatamente para Turim, onde fui encontrar os meus, aflitíssimos, o mal exacerbava-se e os nossos médicos diagnosticavam perigosa febre tifoide. A robusta constituição de minha irmã permitiu-lhe lutar durante 8 semanas contra a enfermidade, mas, apesar de todos os carinhos que lhe foram prodigalizados, sucumbiu a 24 de janeiro de 1863. Atacado pela mesma doença, meu pai morreu 2 meses depois, contados dia a dia, vencido sobretudo pela dor. Nunca tinha estado doente. Minha mãe, que também gozava de boa saúde, debilitou-se gradualmente e faleceu por sua vez, sem ter podido consolar-se. Foi há 37 anos que ouvi o apelo de minha pobre irmã e lembro-me dele como se fosse ontem. Passei na minha vida por muitas atribulações, mas nenhuma dor foi para mim igual a esta. Félix Fossati. Essa manifestação produziu-se, como se vê, antes da morte e mesmo 2 meses antes, mas durante a enfermidade que havia de arrebatar a robusta menina, e está evidentemente associada ao seu estado. O mais provável é que o chamamento partisse da irmã para o irmão, chamamento mental, tornado verbal pelo auditor. Não foi este que se transportou em sonho de Alexandria a Turim, embora nada seja mais simples em telestesia, foi antes uma vibração psíquica partida de Turim para Alexandria. Os negativistas decididos não veem nisso senão ilusões ou coincidências fortuitas. Por quê? Porque são ignorantes. Não me parece que os que foram amigos da verdade que hajam lido as 400 páginas do meu primeiro volume e as 168 páginas que precedem este, e que, consequentemente, conhecem as faculdades supranormais da alma humana, os duplos de vivos e as manifestações telepáticas, possam duvidar um só instante da autenticidade de tal comunicação. Essas observações inexplicadas fizeram-se em todos os tempos e em todos os países. Não se assinalaram sempre, de resto, os sinais premonitórios. Percorrendo ultimamente as curiosíssimas cartas de Me de Sévigné, notei, datada de 13 de dezembro de 1686, numa missiva ao presidente Moussian, a passagem seguinte:
Trata-se da aparição, muito singular, de um homem embrulhado num lençol, em uma das janelas do castelo de Chantilly, 3 semanas antes da notícia da morte do grande Condé, que chegou a Fontainebleau a 11 de dezembro. Leiamos essa narrativa. Há 3 semanas ocorreu uma coisa extraordinária, pouco antes de o príncipe ter partido para Fontainebleau. Um gentil homem chamado Vernilon, pertencente à sua casa, ao voltar da caça pelas 3 horas e ao passar junto do castelo de Chantilly, residência de Sua Alteza, viu, numa das janelas da sala de armas, um fantasma, isto é, um homem amortalhado. Desceu do seu cavalo e aproximou-se mais, vendo-o sempre. Um criado que o acompanhava disse-lhe: Senhor, eu vejo também o mesmo que vedes. Como Vernilon não quisesse dizer-lhe que falasse naturalmente, entraram ambos no castelo e pediram ao guarda-portão que lhes desse as chaves da sala de armas. Vernilon dirigiu-se a esse compartimento, encontrando todas as janelas fechadas e um silêncio que não fora perturbado havia mais de 6 meses. Contou-se isto ao príncipe, e eis o que sucedeu. Disse que esse Vernilon é pessoa inteligente e tão pouco dado a visões como seria o nosso amigo Corbinelli. Além disso, o criado viu a mesma aparição. Como este sucesso é verdadeiro, comunico-lhe para que sobre ele faça, como nós já fizemos, as suas reflexões. Depois que principiei esta carta, falei a Brialy, que me fez chorar lágrimas abundantes com a narração natural e sincera dessa morte. Pensamos muito simplesmente nas ilusões da vista, tão fáceis, tão frequentes, mas todos quantos leram as discussões de Sévigné com o abade Corbinelli, acerca do objetivo e do subjetivo, não poderão classificá-la legitimamente na categoria das mulheres ingênuas e crédulas. É possível tratar sempre essas coisas de ninharias e ver nelas apenas erros. Mas tal raciocínio está longe de nos satisfazer. Parece improvável que todas essas visões sejam puramente imaginárias. Não são volumes, unicamente, que sobre tal assunto se escreveram, desde a antiguidade, são bibliotecas. Este trabalho não é mais do que um eco disso, uma contestação modesta, pela vibração atual operada nos espíritos ansiosos de conhecerem, enfim, a realidade. Não eliminemos, todavia, a possibilidade das ilusões da vista. Um exemplo, de passagem. Na narrativa que publiquei, nas minhas memórias, das experiências espíritas de Victor Hugo em Jersey, em 1853, poderá ver-se, à página 231, uma fotografia mostrando uma janela por detrás da qual se vê certa mancha cinzenta que facilmente se tomaria por vago fantasma. A manifestação antes da morte que acabo de transcrever é, seguramente, incompreensível, mas o que é mais incompreensível ainda é o raciocínio da pessoa a quem aconteceu a aventura. Um amigo meu, sábio eminente, escrevia-me há pouco tempo, nestes termos: Carta 4173, recebi ontem, 24 de junho de 1920, a visita de uma das minhas velhas amigas que há muito tempo já não via e com a qual falei a respeito do seu último livro. O marido dessa minha amiga suicidou-se há uma dezena de anos, depois de desastres comerciais de que não a tinha informado. Durante os 8 dias, ou, para melhor dizer, as 8 noites que precederam o suicídio, foi ela regularmente despertada, muitas vezes durante a noite, por pancadas quase sempre repetidas, e da mesma origem, primeiro nas persianas das janelas do seu quarto, depois na porta do mesmo compartimento que dava para uma sala. Levantava-se, revistava e não encontrava ninguém, não podia, de resto, estar aí quem quer que fosse. Seu marido, que dormia no compartimento próximo, com a porta de comunicação aberta entre os 2 quartos, não ouvia nada. Todavia, as pancadas eram fortes. Esse fenômeno acabou no dia do suicídio e não se tornou a reproduzir depois. Pedi que me explicassem por miúdo todas as circunstâncias. Conhecia, de resto, o compartimento que ela habitava nessa época e concluí que se tratava de uma advertência da mesma natureza que outras já registradas pelo senhor. Sabe o que ela me respondeu? Oh, eu sou muito positiva, não creio em todas essas tolices, quanto a mim, fizeram-me uma farsa de mau gosto. Mas quem, e por quê, e como? Não o posso explicar. Em vão procurei as razões que pudessem ter motivado o fato, nada encontrei.
ainda seria possível acreditar que alguém tivesse batido na persiana, com um pau muito comprido, dos andares inferiores ou superiores, mas, pelo que diz respeito à porta da sala, não há para isso qualquer explicação, se atender a que eu tinha o cuidado de fechar a chave as outras saídas da mesma sala. Não compreendo, portanto, como isso pudesse fazer-se. Mas, daí a crer no sobrenatural, nunca. Eis o número de pessoas que é impossível fazer raciocinar, o número dos que, tanto nas suas crenças como no seu cepticismo, são absolutamente lógicos, ultrapassa tudo quanto se possa imaginar. Todas as mais convincentes provas que se lhes forneçam serão para eles nulas ou não sucedidas. Ora, todas essas pessoas, mesmo que conheçam os fatos que possam interessá-las, se recusarão a comunicar-lhes. Tais fatos são, pois, ainda muito mais do que o senhor imagina. Compartilho há muito tempo a opinião idêntica do meu sábio correspondente. Apenas trabalho para os espíritos livres e para me instruir a mim mesmo. Essa dama é das mais inteligentes e espirituosas, mas imagina que apenas o sobrenatural intervém no caso. Ora, que é o sobrenatural? Para que atravancar a estrada com uma palavra, primeiro seu marido suicidou-se, o que já não é vulgar. Segundo, o suicídio foi precedido por vários ruídos que só terminaram depois do drama, ruídos que ela está certa de ter ouvido perfeitamente, de não ser capaz de explicar. Também isto não é trivial. Porque se não há de ver nisto qualquer coisa de interessante para examinar e discutir? As advertências de morte são de tal forma numerosas que toda atenção séria se impõe à sua admissão. Tomar o partido de ignorá-las, ainda mesmo que elas nos sucedam pessoalmente, é, na realidade, fazer uso singular da inteligência. Quanto a explicá-las, é diferente de admiti-las. Talvez pudéssemos supor aqui que, quando alguém decide suicidar-se, experimenta sensação pouco agradável, que se pensa nisso durante as noites que precedem o ato trágico, que, se o sono chega, apesar das inquietações, será mais ou menos agitado, podendo dar origem a fenômenos físicos e psíquicos de vária natureza. O problema não é desprovido de interesse. Os leitores desta obra conhecem os duplos de vivos. Vamos ver um particularmente digno de atenção, uma jovem que anuncia a sua própria morte. O Sr. Bozano extraiu esse fato dos Proceedings da Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas, volume X, pag. 442. A narradora é a filha de um marechal de campo. Minha irmã tinha por hábito levantar-se às 5 horas da manhã para se dirigir ao quarto de nosso pai, então doente, a fim de lhe levar chá e de fazer várias leituras até às 7 horas. Um dia pedi-lhe que me acordasse algumas vezes quando ela se erguesse. Recusou-se, alegando que eu trabalhava muito durante o dia e que tinha necessidade de ficar na cama por mais tempo do que ela. Na manhã seguinte, era uma quinta-feira, despertei muito cedo e, com grande surpresa, vi-a perto do leito, em roupão branco e com aspecto jovial. Disse-me: lembra-te de que vim aqui para te chamar. Batem as 5 horas e estou prestes a partir. Lembra-te. Volvido pouco tempo, readormeci e só tornei a acordar às 8 horas. Ao almoço disse a minha irmã: afinal, sempre foste chamar-me. Olhou-me com surpresa e exclamou: não. Não te chamei tal, como, acudi eu, pois negarás que me chamaste, dizendo-me: lembra-te de que vim aqui para te chamar. Estou prestes a partir. Lembra-te, repito-lhe, acrescentou ela, que nem sequer passei perto do teu quarto. Notei que ela insistia, ao interrogar-me, sobre o que me havia dito. Passado esse dia, sexta-feira, pelas 6 horas, quando minha irmã permanecia à cabeceira do leito de meu pai, sentiu-se de súbito indisposta. Nessa manhã, levantara-se de perfeita saúde. Na sexta-feira seguinte, pelas 5 horas da manhã, isto é, a uma semana de distância da sua aparição, ela morria, e, por estranha coincidência, estava nessa hora vestida com o roupão de musselina branca com que me aparecera. O Sr. Bozano pensa que o fato pode explicar-se pela telepatia. Diz ele, basta supor que, durante o sono fisiológico, o eu subconsciente da moça tivesse a percepção do seu estado de saúde latente, percepção que transmitiria telepaticamente às subconsciências dos seus parentes.
Esta indução concorda com os numerosos exemplos clássicos de pessoas que sonharam ser atacadas de paralisia, ou afetadas de angina ou flegmões, muitos dias antes de experimentarem o menor sintoma no estado de vigília. Está de acordo também com os numerosos exemplos relatados nas obras de antigos magnetólogos, como Puisegor, Dupotet, Deleuze, Bellot, Teste, em que os seus sonâmbulos predizem pontualmente não só o dia e a hora das suas crises, mas ainda o dia e a hora da sua morte. Dado isto, o presumido fato de premonição reduzir-se a simples caso de autoscopia no sono, fato muito menos extraordinário, combinado com transmissão telepática. Parece-me que não nos encontramos no estado de deter as teorias definitivas. Procedemos metodicamente em nosso exame. Os capítulos que se acabam de ler, duplos de vivos, pensamentos produtores de imagens, aparições e manifestações de moribundos antes da morte, não são mais do que prelúdio dos quadros que vão desenrolar-se diante dos nossos olhos. Vamos observar que as cenas de moribundos e de mortos podem ser vistas a uma tal distância que nos é impossível explicá-las por vagas coincidências. Uma jovem, casada novamente antes da guerra de 1914, vê seu marido morto no campo de batalha, no dia em que a sua última carta acaba de tranquilizá-la completamente. Um estudante vê uma das suas primas, ignorando que estivesse doente, socorrida por um padre no seu leito de morte, etc. Novos documentos, novas observações para nossa síntese psíquica. Leamos. Examinemos. Capítulo 6. Vistas de cenas de moribundos e de mortos à distância. Audições da mesma ordem. As possibilidades da natureza são infinitas. O Suley. Os duplos de vivos, as aparições experimentais entre vivos, o pensamento produtor de imagens projetadas à distância, as aparições e as manifestações de moribundos antes da morte, pertencem ao mundo dos vivos, abrindo-nos a marcha para o reino dos mortos. Antes de penetrarmos esse reino, temos ainda de instruir-nos por luzes indicadoras. O capítulo que neste ponto iniciamos versa sobre os atos dos vivos, mas em breve agirão os próprios moribundos e os mortos. A partir do próximo capítulo eles manifestar-se-ão por fenômenos tão variados como imprevistos. Continuemos a proceder por ordem. Os observadores que vamos ouvir viram cenas de moribundos ocorrerem à distância, transmissões telepáticas, não há efeito sem causa e o Deus acaso, sempre invocado, é estranho a tais acontecimentos. O ponto de partida é o ser humano à beira da morte. Durante a guerra de 1914-1918, que arruinou a Europa, embrutecendo ao último ponto a humanidade inteira e entravando por meio século a instrução geral, recebi grande número de comunicações que me assinalavam transmissões telepáticas partidas dos campos de batalha. O estudo científico e positivo desses problemas choca de contínuo com 1000 obstáculos diversos, sendo o principal e o mais frequente o de que se trata de sofrimentos que é deplorável despertar, e a propósito dos quais apenas um fato de extrema sensibilidade pode conduzir a qualquer resultado apreciável. Juntam-se a isto, muitas vezes, escrúpulos religiosos contra os quais os raciocínios mais sensatos não têm nenhuma ação. Nem sempre se superam. Sou, portanto, duplamente reconhecido a devotada correspondente por ter obtido a confidência que vou apresentar. Leiamos esta narrativa com toda a atenção que merece. Não lhe altero uma única palavra. Carta 4016, Semandé, Sena, 21 de janeiro de 1918. Meu caro mestre, é necessário que o torne conhecedor do seguinte fato para os seus tão importantes estudos. A senhora D. parece-me mais discreto não indicar senão a inicial do nome, porque o acontecimento é ainda muito recente. Mulher moça que tinha casado poucos meses antes da mobilização, adorava seu marido, que lhe pagava com igual moeda. A separação foi cruel, apesar da confiança do jovem esposo, que parecia querer persuadir sua companheira de ter a certeza do seu próximo regresso. Havia-lhe mesmo suplicado que não acreditasse nas notícias que chegassem ao seu conhecimento, fossem elas quais fossem. Os dias passavam sem que viessem cartas. Após curtos boletins de saúde, finalmente, a 25 de agosto de 1914, a senhora D. recebeu longa epístola do combatente. Feliz e cheia de confiança, voltou-lhe alguma alegria.
Toda a família se achava reunida na tarde desse dia. Ela pediu à sua irmã mais nova que se sentasse ao piano e lhe tocasse uma balada de Chopin, de que tanto ela como seu marido muito gostavam. A pianista acedeu. De repente, eram 3 horas, a jovem esposa ergue-se e solta um grito terrível, caindo inanimada no soalho. Quando recuperou os sentidos, interrogaram-na. Abrindo os olhos assustados, exclamou: "É medonho que eu vi, medonho." A família, comovida com o grande nervosismo da pobre mulher, não ousa insistir, e só no dia seguinte, quando parecia um pouco mais calma, ela contou que vira repentinamente desenrolar-se, num campo de batalha pavoroso, uma carnificina horrível e seu querido esposo cair no meio de todos. Volvidos dias, sabia-se que a 25 de agosto, pelas 3 horas, esse combatente fora mortalmente ferido. Tive a confirmação dessa cena dramática pela mãe da jovem viúva e por muitos membros da sua família. A coincidência da visão do acontecimento no campo de batalha é certa. Envio-lhe, ao mesmo tempo, a carta da mãe e da amiga dessa mulher, mas ninguém deseja que estas dolorosas recordações sejam revolvidas. Tal é, caro mestre, o resumo do inquérito a que procedi nessa família, que procura fazer um pouco de esquecimento, se isso for possível, à volta da pobre esposa desesperada por essa terrível separação, deprimida e impressionável ao último grau. O fato da comunicação telepática não é evidentemente duvidoso e parece-me documento útil a acrescentar àqueles que lhe são dirigidos de todos os pontos do globo. M. A. Mercier. Podem fazer-me algumas objeções. Nesta guerra contínua, não é para surpreender que qualquer mulher casada, adorando seu marido, tivesse receios pela sua sorte. Não é nessa intuição que consistiria o valor do fato relatado, é na coincidência absoluta do dia e da hora com o momento da catástrofe, precisamente o dia em que a pobre criatura estava serena. É também a visão da batalha. O cálculo das probabilidades mostra que há milhões a apostar contra um em como a comunicação telepática é certa. Os meus leitores já conhecem certo número de observações idênticas àquela e podem lembrar-se de que uma de entre elas indicou mesmo a morte numa data diferente da das repartições militares, data que, verificada, foi reconhecida como exata, não sendo a oficial. Não é supérfluo fazer notar que a sensação da jovem esposa não pode assemelhar-se a um sonho que correspondesse à realidade por coincidência fortuita, mas é comparável a um choque elétrico recebido à distância, o que faz sua diferença. Neste caso, a transmissão telepática do jovem oficial morto à sua mulher, então perfeitamente sossegada e mesmo alegre, em virtude da carta que nesse mesmo dia lhe chegara às mãos, é tão justa como uma observação astronômica, física ou química, exatamente assinalada. A precisão é idêntica. Quanto à explicação, resta encontrá-la. É o caso da eletricidade no tempo de Galvani, da astronomia ao tempo de Ptolomeu. Encontramo-nos, neste ponto, na aurora de uma ciência futura. Possuo observações desse gênero, vistas de cenas de moribundos à distância, muito numerosas e de todas as datas, mas apenas poderei reproduzir aqui algumas delas. A 17 de março de 1863, em Paris, num compartimento do primeiro andar do prédio da Rua Pasquier número 26, por detrás da Madalena, a baronesa de Boislev tinha muitas pessoas para jantar, entre as quais o general Fleury, estribeiro-mor de Napoleão e, de Vienne, primeiro presidente do Tribunal de Cassação, Delesvaux, presidente da Junta do Tribunal Civil do Sena. Durante o repasto tratou-se, sobretudo, da questão da expedição ao México, que havia começado já um ano antes. O filho da baronesa, o alferes de caçadores, a cavalo, Honório de Boislev, fazia parte da expedição e sua mãe não deixara de perguntar ao general Fleury se o governo tivera algumas notícias a tal respeito. Não tinha. Não há notícias? Boas notícias. O jantar acabou alegremente, conservando-se os convivas à mesa até às 9 horas da noite. Nesse momento, a senhora de Boislev levantou-se, dirigindo-se sozinha para a sala de visitas, para mandar servir o café. Mal havia chegado a essa sala, quando um grito terrível alarmou os convidados. Correram para ela, indo encontrar a baronesa desmaiada e estendida no tapete.
Voltando a si, contou uma história extraordinária. Ao atravessar a porta da sala, distinguira, na outra extremidade do compartimento, seu filho Honório, de pé, fardado, mas sem armas e sem quepe. O rosto do oficial era de uma palidez espectral e do seu olho esquerdo, transformado em buraco horroroso, escorria-lhe um fio de sangue pelo rosto e bordados da sua gola. O pavor da pobre mulher havia sido de tal ordem que ela pensara morrer. Apressaram-se a tranquilizá-la, dizendo-lhe que havia sido joguete de uma alucinação, que sonhara estando acordada, mas, como se sentisse extremamente fraca, chamaram urgentemente um médico da família, o ilustre Nelaton, que, posto ao corrente da estranha aventura, receitou calmantes e retirou-se. No dia seguinte a baronesa estava fisicamente restabelecida, mas o moral estava enfermo. Todos os dias mandava ao Ministério da Guerra à procura de notícias. Ao cabo de uma semana, foi oficialmente informada de que a 17 de março de 1863, pelas 2h50 da tarde, no assalto de Puebla, Honório de Boisleve tinha sido morto por uma bala mexicana que o atingiu no olho esquerdo e lhe atravessara a cabeça. Compensada a diferença de meridiano, via-se que a hora em que a morte ocorrera correspondia exatamente ao momento da aparição na sala da casa da Rua Pasquier. O Dr. Nelaton comunicou aos seus colegas da Academia de Ciências o resumo do acontecimento inteiramente escrito pela mão do presidente de Viena e firmado por todos os convivas do famoso jantar. Essas vistas de cenas de mortos à distância não são tão raras como se pensa. As duas precedentes tornam-se notáveis pelo fato de não terem ocorrido durante o sono, em sonho, como a maior parte delas. A que vou apresentar está no mesmo caso. Produziu-se em pleno dia, talvez em momentâneo estado de sonolência. Recebi a comunicação que lhe diz respeito em março de 1899, carta 302, era em 1888. Um dos meus amigos, estudante de medicina, tinha sua mãe doente. Ora, um dia seu pai, temendo provavelmente um fim próximo, mandou-o chamar sua tia que habitava numa aldeia a 50 quilômetros da cidade. O meu amigo devia fazer a viagem em carro. Nessa viagem teve a seguinte visão: sua mãe, deitada no quarto, tinha as mãos cruzadas no peito, segurando um crucifixo, seus olhos estavam fechados e no seu rosto havia palidez da morte. Seus parentes estavam à roda do leito e choravam. O compartimento em que sua mãe se encontrava achava-se guarnecido com decoração fúnebre. Essa repentina visão tinha sido muito nítida, e o meu amigo tão assustado ficara com ela que soltou um grito. Quando o cocheiro ouviu o grito e notou a sua palidez, conheceu os motivos que provocaram tal comoção e riu-se dele. Chegado a casa, ficou espantado de ver o quadro real da sua visão. Verificou também que o acontecimento ocorrera na hora em que o tinha visto. E digo na hora porque o meu amigo não teve a ideia de ver o relógio, mas lembra-se bem de que os dois fatos se deram antes do meio-dia e que a morte precedeu a visão. É para notar que o meu amigo contava então 16 anos e que seu pai, ao mandá-lo chamar sua tia, não lhe assinalou a gravidade da doença de sua mãe. Ele mesmo, de resto, não acreditava em desenlace tão rápido. Digo-lhe o meu nome, mas não o divulgue, a minha carreira futura poderia prejudicar-se com isso. W. Estudante de medicina, em Bordeaux. Visão experimentada, em carro. A seguinte está nas mesmas condições, e não se lhe poderia opor também a afirmação de que o número e a diversidade dos sonhos explicam a coincidência. Um funcionário de Paris, ao se encontrar num ônibus, assiste ao falecimento de sua mãe, ignorando que ela estivesse enferma. O meu chorado amigo, o Dr. Durand de Gros, comunicou-me há algum tempo o seguinte fato curioso, passado com um redator seu amigo, na administração central dos Correios e Telégrafos de Paris. Leiamos a narrativa: saía do ministério pelas 5h30 e escreve ele a seu irmão e tomava o ônibus que de Grenelle se dirige à Porta Saint-Martin. Não tinha pensado de modo algum em nossa terra em todo o dia. De repente, ao chegar à rua Jean-Jacques Roussel, tive a visão muito clara da pobre mãe deitada no seu leito e doente. Experimentei a sensação de que ela ia morrer e lembro-me de que no meu sonho lhe disse: espera, mamã, que eu vou.
Não tinha ilusões acerca do seu estado e sentia uma espécie de atração, se assim posso falar, que me trazia vontade de morrer também. Não posso explicar o estado de espírito em que me encontrava, mas o certo é que eu me via perfeitamente junto do leito da mamã, muito pálida e doente, e que ela me reconhecia. Eram pouco mais ou menos 6 horas, eu estava no ônibus com o meu amigo Leão. Entrando em minha casa pelas 11 horas da noite, a porteira entregou-me um telegrama, e devo dizer que pensei imediatamente no que acabava de acontecer-me no ônibus, e não duvidei um só momento da morte. Assim, não me deitei, esperando com impaciência o dia, para partir. Leão estava na minha companhia, quando eu cheguei a casa e, ao receber o telegrama, contei-lhe a visão que tive no ônibus. Disse-me então que, efetivamente, nesse momento, eu tinha um aspecto muito divertido e que lhe falei de modo incoerente. Ele pode certificar o fato. Parece também que durante o resto da noite eu não permaneci no meu estado habitual. Esse fato estranho produziu em mim uma sensação profunda que está ainda tão presente na minha memória como no primeiro dia. Em geral, a vista de um moribundo é dolorosa, mas eu, repito, experimentei, pelo contrário, uma satisfação que derivava da minha certeza da sobrevivência. Eis uma impressão muito simplesmente sentida no ônibus. Nem por isso deixa de ser das mais impressionantes. Vista a distância de uma morte inesperada. Não é um sonho vago, visão em estado mórbido, é uma impressão normal. A observação seguinte foi feita igualmente em pleno dia em excelente estado de saúde. Um médico de Londres, falecido longe, é observado dos arredores da capital inglesa no compartimento imprevisto em que morre. A visão ocorreu 10 horas depois da morte. Sobre o fato escreve a senhora Digne, a observadora, esse médico havia me tratado durante alguns anos com muita bondade. Na época da sua morte havia mais de um ano que me não medicava. Sabia que ele deixara a medicina, mas nada conhecia dos seus negócios nem do seu estado de saúde. Quando o vi pela última vez, pareceu-me particularmente bem e aludiu mesmo ao vigor e atividade de que ainda dispunha. Na quinta-feira, 16 de dezembro de 1875, estava eu, havia já algum tempo, de visita a meu cunhado e a minha irmã, perto de Londres. Encontrava-me de saúde, mas desde a manhã e durante todo o dia eu experimentava uma sensação de opressão. Não estava de maré, como se diz, e atribuía isto ao tempo sombrio que corria. Depois do almoço, pelas 2 horas, lembrei-me de ir ao quarto das crianças para me divertir com elas e procurar distrair-me, mas não o consegui e voltei para a sala de jantar, onde me sentei, ficando só. A recordação do médico acudiu-me ao espírito, tendo os olhos muito abertos, segundo creio, porque eu não me julgava adormecida, pareceu-me que me encontrava num quarto onde havia pequeno leito no qual estava estendido um homem morto. Reconheci desde logo o doutor e não duvidei de que estivesse morto e não simplesmente dormindo. O compartimento não tinha tapetes nem móveis. Não posso dizer quanto tempo a visão durou. Procurei provar a mim mesma que o que eu vira nada significava, sobretudo em virtude de ser, ao que eu sabia acerca da situação do médico, improvável que, se estivesse morto, se encontrasse num compartimento tão modesto e tão desguarnecido de mobiliário. Volvidos 2 dias, aproximadamente, uma das minhas irmãs leu nos jornais que o doutor morrera no estrangeiro, a 16 de dezembro, no mesmo dia em que eu vira a aparição. O inquérito feito para fixar os pormenores dessa narrativa apurou que o médico morreu no hospital de pequena aldeia, de país quente, sucumbindo a um mal quase repentino. A viúva do clínico afirmou que o compartimento em que seu marido morrera correspondia à descrição que dei anteriormente. Supor que isto seja simples alucinação e coincidência fortuita com a realidade, seguramente inesperada e excepcional, não é hipótese admissível. Por que teria essa dama inconscientemente imaginado tal cena de um médico célebre, morto em viagem, num pobre quarto, e isto precisamente no dia em que o seu cadáver estava em tal sítio? Tal explicação não bastaria para nos satisfazer. Há aqui outra coisa, a faculdade de ver à distância, em consequência de impressão emanada do morto ou do moribundo. A visão não ocorreu no instante do decesso, mas 10 horas mais tarde.
Os autores dos Phantasms of the Living, para serem lógicos com o seu título, interpretam a diferença das horas dizendo que o pensamento do médico se dirigiu para a dama antes da sua morte, que a impressão cerebral ficou latente durante 10 horas, até ao momento de tranquilidade em que a transmissão podia ser conscientemente percebida. Que houve comunicação entre o moribundo e a vidente não há dúvida. Essa comunicação parece ter levado a percipiente a ver com nitidez, à distância, o leito e o compartimento, isto é, que o seu pensamento aí fosse transportado. Quanto à demora da percepção, a comparação de numerosos fatos esclarecerá talvez gradualmente o problema. As vistas de cenas de moribundos à distância são tão certas como surpreendentes. Eis uma outra. Note-se que em todos esses exemplos não se trata de sonhos noturnos. Uma menina de 15 anos, sentada perto do lume, tem a sensação de que seu pai morre muitos quilômetros distante dela. Os Anais das Ciências Psíquicas, de 1895, publicaram, pág. 284, uma carta muito curiosa do Sr. C. Thierry, relatando a história nos seguintes termos: há 34 anos aproximadamente, uma rapariga de minha casa tinha ido com sua mãe tomar posse da herança de velho tio falecido, parou num lugar que distava algumas léguas. Era uma menina de 12 a 15 anos, de temperamento muito nervoso, poderei mesmo dizer, um pouco exaltado, que herdara de sua família. Um dia, estando sentada ao lume, absorvida, a cabeça entre as mãos, contemplou como interiormente o que no momento se passava em casa de seu pai, viu este, moribundo, assistiu à sua morte e aos incidentes que a acompanhavam. Informou nesse mesmo dia as pessoas que a rodeavam de tal visão. Naturalmente, ninguém acreditou no que se considerava como extravagante, mas a menina insistia em afirmar que seu pai havia morrido, embora o tivesse deixado de saúde, e atormentou tanto sua mãe que esta foi obrigada a regressar a casa. Até esse momento nada se tinha sabido que dissesse respeito ao pai da vidente. Tendo andado alguns quilômetros, 7 ou 8, e não acreditando ninguém na sua visão, pensou a menina haver sido lograda por uma ilusão e começou a cantar, a gritar, a gesticular como criança, para manifestar a sua alegria. Mas eis que um habitante da região, que se encontrou com ela, exclamou: "Não faças tanto barulho, teu pai morreu." Era verdade. O pai estava morto, o que ela vira confirmava-se. Também neste caso não havia o menor embuste. Esta pessoa ainda vive e é mãe de família. Se o senhor quiser mais informações, posso fornecer-lhe-as. C. Thierry. Conforme o convite, procedeu-se ao inquérito. Eis uma das cartas recebidas da vidente, Sra. Maria Jacquet. Se eu soubesse que, volvidos mais de 30 anos, me pediriam a minha história, tê-la-ia escrito. Hoje é necessário refrescar a memória, no entanto, procurarei recordar-me. Primeiro pede-me o nome de meu pai, Carlos Antônio Domingos Jacquet. Segundo o padre a quem primeiro contei o meu sonho era o Sr. Chartier. Pároco de Mazelai, morreu há 15 anos. Terceiro também o contei em Saint-Dié, em casa de um padre da povoação de Saint-Martin, onde dormimos. O pobre homem fez quanto lhe foi possível para me dissuadir. Igualmente me lembro de que comprei uns chinelos em Saint-Dié que os quis pretos, dizendo continuamente: "Vou vestir luto, porque o papá morreu." Esse padre era o cônego Fleury. Maria fez poderia também contar o fato, era ela que me acompanhava no enterro, com Teresa Gardeur, mas ambas já morreram. Quarto pede-me que lhe diga a maneira como eu vi morrer meu pai. Foi assim, eu achava-me sentada diante do lume, tinha a cabeça entre as mãos. Estava, pelo pensamento, em minha casa, via o papá no leito com o aspecto de moribundo. De repente, observei que ele revirara os olhos e então exclamei: "Oh, meu Deus, ele morre." Estava como louca. Foi por essa razão que eu quis partir imediatamente. Durante toda a nossa jornada, se encontrava uma pessoa, pensava: "Aí vem um aviso que nos mandam." Quinto na encosta de Porteux o Sr. Pasquier, ao passar, avisou-nos: "Sois vós, pobres mulheres? Esperam-vos para o enterro." Ele esteve doente, em virtude de um ataque, 24 horas, recebeu os sacramentos e chamou-vos por várias vezes. Maria Jacquet.
O inquérito feito nos registros do Estado Civil da cidade de Charmes concluiu que Carlos Antônio Domingos Jacquet, filho do falecido Domingos Vitor Jacquet e Ana Francisca Magnin, casado com Maria Margarida Antônia, faleceu a 12 de outubro de 1860, em Charmes. Charmes, 14 de setembro de 1893. Assinado, Umaire P. Voinot. Vê-se que, apesar dos 35 anos que separavam o acontecimento da narração, as recordações do redator Sr. Thierry concordavam com as da Sra. Maria Jacquet. A rapariga teve bem nitidamente a sensação da morte de seu pai. Visão à distância, transmissão telepática de moribundo? Também neste caso, como nos precedentes, não houve sonho, são sensações experimentadas em estado normal. A que vamos conhecer é uma visão noturna que se complica de premonição ainda mais difícil de compreender do que a vista à distância. Recebi a comunicação, recentemente, a 20 de julho de 1920, por um escritor distinto, já muito conhecido dos meus leitores, o Sr. R. de Maratrai, e ela refere-se a seu pai. Poderíamos intitulá-la Cena Mortuária Vista com 24 horas de antecipação. Eila, carta 4168, em 1855. Sr. de Maratrai, que mais tarde foi um ilustre engenheiro, e que contava então 20 anos, acordou, uma noite, em sua casa de Blois, angustiosamente agitado, sob a impressão de um sonho em que acabava de ver uma cena mortuária assim composta. Uma sua jovem prima que ele particularmente estimava, mas que nem sequer sabia que estivesse enferma, achava-se estendida no leito, em sua casa de Rouen, um padre sacramentava, seus pais estavam ajoelhados e choravam. No dia seguinte, de manhã, o correio trazia-lhe a notícia de que essa moça, que se chamava Branca, estava gravemente doente. O Sr. de Maratrai partiu imediatamente e chegou a Rouen à meia-noite, foi logo conduzido a um quarto que nunca vira anteriormente, que era representação exata, em todos os seus pormenores, daquele com que sonhara na noite precedente. Assistiu à morte de sua prima, na atitude em que, 24 horas antes, a si mesmo se vira. Até ao fim da vida conservou essa recordação vivaz em seu espírito. Essa visão é notável, pelo fato de a premonição antecipar-se de 24 horas. Quantos mistérios! A seguinte não comporta tal complicação, mas não é menos impressionante pela sua instantaneidade. Trata-se aqui da vista à distância, em sonho, de uma agonia, de Numeia Cherburgo, que me foi contada em 1918, durante a minha estada em Cherburgo, por um honrado agente técnico de marinha. Eis a sua narrativa. Carta 4040, cumprindo meu serviço militar na artilharia colonial, fora, ao cabo de 5 meses. Designado para servir na Nova Caledônia. Embarcando em Marsella 3 de setembro de 1895, cheguei a Numeia 13 de outubro. Ao deixar minha família, fiz as minhas despedidas e, em particular, ao irmão de meu pai, que estava doente havia meses. A primeira noite é de 12 para 13 de outubro que eu dormi em Numeia, tive um sonho no qual assisti à agonia de meu tio. Acordei, na manhã seguinte, extremamente fatigado e com o espírito atormentado por esse fatídico sonho. Quais não foram a minha surpresa e a minha perturbação ao receber, 40 ou 50 dias mais tarde, as cartas levavam pouco mais ou menos esse tempo para chegar de França, a notícia do falecimento de meu tio, ocorrido a 12 de outubro, durante o dia. Fiquei profundamente impressionado, porque não tinha esquecido tal sonho e nunca mais o esquecerei. Sabe melhor do que eu, mestre, que em consequência da longitude em que se encontra Numeia, os dias têm sobre os da Europa o avanço de 10 horas. Estranha coincidência, não é verdade, e de molde a perturbar os nossos espíritos. No meu regresso à França, informei minha família dessa coincidência e depois falei muitas vezes dela a pessoas amigas. Se essa observação pode interessá-lo para suas investigações, considero-me feliz em assinalar-lhe. Pode, se assim entender, publicar a narrativa, mas peço-lhe que não revele o meu nome. C. Agente técnico da Marinha em Cherburgo. Escrevi ao signatário dessa interessante comunicação, pedindo-lhe
Primeiro, que me permitisse publicar o seu nome, como inteira garantia para os meus leitores. Ele não me autorizou a isso, mas consentiu que eu revelasse as suas iniciais e a sua qualidade, o que fiz. Segundo, para lhe perguntar onde se encontrava seu tio quando, no momento da morte, se produziu a transmissão telepática, se em Marsella, em Cherburgo ou em que ponto. A resposta foi que estava na Glacerie, comuna dos Arrabaldes de Cherburgo, região que eu próprio conheço, povoação célebre que deve o seu nome à primeira fábrica de espelhos criada em França por Colbert, transferida depois para Saint-Gobain, e onde ainda hoje se podem ver as primeiras objetivas construídas para o Observatório de Paris, no ano de 1672. Época da sua fundação, objetivas primitivas que possuem para nós grande interesse histórico, e que eu tive com respeito nas minhas mãos. A diferença da longitude indicada é exata. A coincidência do sonho com o acontecimento é real. Foi fortuita? Não é provável. Tudo nos leva a admitir que houve transmissão telepática entre o tio e o sobrinho. Seguramente, este pôde pensar no doente velho moribundo, em sonho, sem que houvesse relação direta entre os dois. Mas os casos de coincidência são tão numerosos que o simples acaso não basta para os explicar satisfatoriamente. É pela comparação de todos os fatos que poderemos esclarecer-nos integralmente. Não desdenhemos nenhum. Isso se passava em 1895. Sabemos hoje que a transmissão das ondas psíquicas entre dois cérebros, separados por grandes distâncias, é comparável à das ondas etéreas da telegrafia sem fios. Os meus leitores poderão lembrar-se de um sonho muito exato, que contava como um sobrinho assistiu à agonia de seu tio. Vendo todas as minúcias dessa agonia, o enciclopedista Pedro Comi, então aluno do Liceu São Luís, e seu tio, moribundo em Courbevoie, o desconhecido, capítulo 8º, caso, e leram igualmente, primeiro volume desta obra, pag. 209, o relatório de um notário que viu, em sonho, seu pai morto e estendido em colchões postos em cavaletes, no momento em que a cena se passava a uma grande distância da sua residência. Duvidar mais não é possível. A observação seguinte não é menos surpreendente do que todas as que já conhecemos, é das mais antigas do meu inquérito. Carta 91, Chartres, 26 de março de 1899. Os parentes de meu pai ocupavam, em Batignolles, um compartimento numa casa onde vivia um ramo da família Cunel d'Ornano e de uma parte do outra tinham-se estabelecido relações de vizinhança. Por ocasião do batismo de uma criança que acabava de nascer aos Ornano, minha tia ficou, durante o jantar, ao lado do Sr. Tadeu Cunel d'Ornano, que, se me não engano, tinha sido padrinho do pequeno. As qualidades intelectuais do seu vizinho de mesa impressionaram-na vivamente. Ela mesma era encantadora a todos os respeitos. Nada mais natural, portanto, que tivessem conservado um do outro, durante algumas horas, as melhores impressões. Na noite do dia em que o jantar se realizou, o Sr. Tadeu Cunel d'Ornano deixou Paris, num dos comboios noturnos, para regressar ao meio-dia. Nessa mesma noite, a uma hora que me é impossível precisar, minha tia viu nitidamente, perto de seu tio, com a cabeça ensanguentada, o seu companheiro de mesa. Quando, no dia seguinte, contou essa aparição, ninguém lhe ligou importância, mas, passado pouco tempo, meus parentes sabiam, com espanto, que na própria noite da aparição mencionada, a uma hora que coincidia com a da visão que minha tia tivera, o Sr. Tadeu Cunel d'Ornano fora decepado à entrada de um túnel, no momento em que se curvava a janela da carruagem de comboio. Seria fácil, creio eu, informar-se com a família Cunel d'Ornano da época exata desse acontecimento. Um dos seus leitores assíduos, que se não assina por ser inútil e porque os seus ineptos colegas o taxariam de crédulo ingênuo. As coincidências fortuitas, tantas vezes objetadas, são inadmissíveis na maior parte dos casos estudados. Tornei conhecida, de resto, a parte que se pode atribuir ao acaso, segundo o cálculo das probabilidades. Nas alucinações telepáticas, o Sr. Marillier fez, por sua parte, certos cálculos dos quais resulta que a parte do acaso de reduz, para as alucinações auditivas, a 20 trilhões e para as alucinações visuais a 40 trilhões, isto é, que sobre 40 trilhões de alucinações visuais,
somente haverá uma suscetível de ser explicada pela coincidência fortuita. É reduzir, evidentemente, a hipótese do acaso a uma cifra tal que equivale a zero e que, daqui em diante, não é possível tomar em linha de conta para explicar as inumeráveis coincidências observadas, ao mesmo tempo, a prova de que esta ação é real, objetiva, pois que é o próprio fato o que, posto de lado o acaso, se torna o único e verdadeiro gerador. Nos casos como o precedente, em que se vê a cena da morte, não há nenhum cálculo de probabilidade a considerar, é a própria evidência. As vistas de cenas de moribundos à distância e os sonhos premonitórios de mortos são em número tão elevado que as pessoas estudiosas desses assuntos os encaram absolutamente como incontestáveis e como conquistados para a ciência psíquica, e que é quase supérfluo multiplicar tais narrativas. Assinalarei, no entanto, o fato seguinte, cuja autenticidade não pode ser posta em dúvida e do qual devo conhecimento ao meu sábio amigo, o príncipe Trubetskoy. Esse astrônomo escrevia-me do seu observatório de Bérgamo, a 20 de outubro de 1920, carta 4287, caro mestre, o Sr. Aurélio Bonandrini, doutor em Direito, meu notário, veio aqui mesmo me relatar que teve, há 20 anos, um sonho por tal forma impressionante e tão horrivelmente doloroso, que ficará para sempre na sua memória e que ele jamais poderá esquecer. Nesse sonho, via seu pai, então de perfeita saúde, deitado, agonizante, num pequeno quarto para ele desconhecido. Volvido um ano, seu pai fora atacado, na catedral, por um insulto apoplético, transportaram-no para um hotel vizinho, onde expirou ao cabo de algumas horas. Qual não foi o espanto do filho quando, chamado à pressa para a cabeceira do moribundo, reconheceu o leito, a posição de seu pai e o quarto, tais como os vira em sonho. O autor do sonho confirma-o assim, certifica a exatidão dos fatos acima mencionados e contados pelo príncipe Trubetskoy. Aurélio Bonandrini. Em outra carta, o príncipe Trubetskoy tinha-me assinalado a vista à distância, por sua madrasta, de um acidente que, por felicidade, não teve consequências mortais. Escreve ele, carta 4272, estávamos no campo e tínhamos instalado, com grande alegria de meu filho, que então tinha 5 anos, uma rede no jardim. Veio passar alguns dias conosco a jovem irmã da minha mulher e eles ambos não deixavam a rede, transformada em balanço. Uma tarde pequeno, aterrado, surgiu, a correr, diante de nós, uma das cordas do balanço quebrara e eles caíram. A moça foi atingida na cabeça e encontramo-la desmaiada. Durante mais de 24 horas o médico temeu complicações, foi necessário fazer aplicações de gelo, etc. Em breve, delirava durante toda a noite, chamando a grandes gritos sua mãe, que se encontrava à distância de mais de 150 quilômetros. Na manhã seguinte chegou uma lacrimosa carta dessa mãe, contando o acidente que tinha visto em sonho, e perguntando, aflitivamente, se era verdadeiro. Príncipe Trubetskoy. Como é possível duvidar ainda desses fenômenos psíquicos de vista e de sensações à distância? Quem os quiser colher na corbelha das recordações humanas, só tem de baixar-se. O doutor Foissaki, médico-chefe da Casa de Educação da Legião de Honra, em Saint-Denis, contou-me, há um quarto de século, que o irmão do almirante Leroy, navegando em pleno oceano, acordou durante a noite, sob a impressão de um pesadelo que o fizera assistir à morte de sua mãe e que, tendo anotado o sonho no seu canhenho, averiguou, ao desembarcar, que nessa data, a tal hora, sua mãe havia falecido. Era ainda uma vista de cena de morte à distância. Falta-me o espaço para publicar as numerosas comunicações que tenho recebido. Assinalá-las será suficiente, algumas vezes. Assim, por exemplo, o capitão de navio Audibert, vivendo em Antibes, dirigiu-me, a 30 de maio de 1899, a narrativa circunstanciada de vista à distância, em sonho, da morte de sua mãe, em Marsella, ao passo que ele navegava por longe, carta 724. O autor celebrou o mesmo piedosamente fato num pequeno poema.
Algumas dessas visões são verdadeiras tragédias, como a seguinte: uma senhora tem seu irmão muito longe, nas Índias, ignora onde ele reside e vê em sonho a sua cabeça decapitada, posta num caixão, perto do seu leito. Essa dama é a senhora Mener, mulher do regente do colégio de Torre, em Torquay, e seu filho é o Sr. Wellington, então com o Rajá de Sarawak, Sir James Brooke. Tomado como filho do Rajá pelos chineses, durante uma expedição, cortaram-lhe a cabeça, queimaram-lhe o corpo e conservaram-lhe a cabeça que levaram em triunfo e que, encontrada pelos amigos de Wellington, foi por ele sepultada. Mears e Sidgwick, que procederam a um inquérito especial sobre esse tão curioso caso, verificaram que a visão coincidira com a hora do trágico acontecimento. De todas as cenas de mortos vistas exatamente pela visão telepática, a seguinte é, seguramente, uma das mais precisas. É o Sr. Henry Sid,